Suas unhas eram garras, com chifres na testa e uma risada maligna. Uma poeira densa e preta saiu da caixa e entrou pelos meus pulmões. Eu tossi várias vezes, coloquei a mão dentro da caixa tentando achar algo, mas não tinha nada além de pó. Um sorriso macabro se destacava em sua face, mas o que mais aterrorizava é que ele não tinha os olhos. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, se inscreve aí no canal pra não perder os próximos. Eu não vou ficar enrolando, porque eu já tô meio rouca e eu espero que não atrapalhe nesse vídeo. Mas é isso, vamos lá. A velha TV. Sempre fui curioso sobre aparelhos eletrônicos e nunca escondi minha preferência por lidar com os mais antigos, já que são de uma tecnologia tão primitiva, mas ao mesmo tempo tão funcional. Com o tempo, entretanto, em minha profissão de técnico, passei a lidar somente com aparelhos novos, à medida em que as pessoas substituíam suas antiguidades por tecnologias recentes. Porém, o anseio por rever algo mais velho ficou. Isso me levou a ceder à curiosidade, já que, um dia, ao passar próximo a um lixo, ao lado de uma casa, que aparentava não ter morador há muito tempo, encontrei uma televisão bem antiga, de tubo, como nos velhos tempos. Não resisti, pois era um grande desperdício deixá-la ir para o lixo, quando eu poderia satisfazer minha ambição de tentar fazê-la funcionar. Me tomou um bom tempo, mas finalmente parecia que estava pronto. O estado dela era de boa conservação, então foram necessários apenas alguns ajustes. Ansioso, instalei-a na sala, louco para ver como seria depois de tanto tempo. Liguei-a na tomada e logo vibrei ao ver a cor. A imagem, de qualidade ligeiramente baixa, a tela redonda que te obrigava a assistir de frente, caso quisesse enxergar bem, tudo me trazia nostalgia. Passada a euforia, me veio um estranhamento. Um arrepio me percorreu o corpo, como um aviso de que algo estava muito errado, quando percebi o que exibia sem parar. Era um noticiário, entretanto, em um canal que eu desconhecia. De número 77, onde explicitamente, em horário nobre, podia-se ver uma maca, com um corpo coberto por um lençol e uma poça de sangue abaixo dela. A repórter informava algo sobre uma briga de rua ou acidente, não queria parar para ver o que era, já que eu sempre fui sensível a sangue. Então me pareceu ser o caminho mais rápido desligá-la e religar, para que assim ela voltasse ao canal 1. Realizei o procedimento 2 vezes, mas estranhamente ela sempre ligava sintonizada no canal 77. Porém, julguei que seria apenas mais um defeito da TV, ou do aparelho receptor que eu havia improvisado. Decidi então passar pelos canais manualmente, mas, para minha surpresa, todos os demais canais passavam a mesma reportagem, com a mesma repórter e a mesma maca com um corpo e muito sangue. Havia me esquecido como essas coisas antigas podiam ser estressantes. Bufei e desliguei da tomada, mas aquele defeito não saía da minha cabeça. E por que aquela reportagem nunca acabava? Decidido a descobrir a causa disso, liguei novamente à TV. Para minha surpresa, entretanto, a reportagem havia acabado e agora passava uma novela, com 2 atores que eu nunca vi nas telas antes. Porém, como ultimamente eu só assistia séries em streaming, julguei que seria normal não conhecê-los. Embora estivesse feliz por ter funcionado, já havia me cansado de mexer com a TV. E aquele diálogo do roteiro estava me entediando. Fora que a atriz trazia uma perturbadora, talvez exagerada, expressão de tormento. Então apenas puxei o plug novamente. Mas a novela continuou passando. Olhei com estranheza para a tomada e vi que por uma distância bem curta do adaptador ainda passava eletricidade, como se ela estivesse presa por uma corrente azul de energia, que era visível a olho nu. Nunca havia visto isso em toda a minha vida como técnico, porém não questionei. Achei melhor ignorar e dar fim a toda aquela situação. Com cuidado, dei um tapa no plug para derrubá-lo, sentindo um leve choque. O choque maior foi constar que a TV ainda estava sintonizada na mesma novela, mesmo fora da tomada, novamente no canal 77. O ator começou a falar mais alto, então passei a prestar atenção no que ele dizia, já sentindo calafrios e desespero por tudo aquilo. Por que ainda estava passando? Mas tudo fez sentido quando o ouvi dizendo: uma sala ordinária, uma tomada ordinária, um controle ordinário. A essa altura eu já sabia que isso não era sobre um roteiro de novela, era vida real. A confirmação veio quando ele parou de olhar para a atriz com quem contracenava e olhou para mim, do outro lado da tela, com os olhos vazios, que não pareciam ter vida ou alegria, apenas algo pesado e funesto. Finalizando sua fala, me disse: e uma TV ordinária, para um espectador ordinário. Você é burro.
ou é muito ingênuo em voltar, e vai pagar por isso. Não conseguia mais me mexer, parecia que todo o meu corpo estava duro, enquanto ele se aproximava mais da tela e se fundia mais com a realidade. Seus olhos agora estavam vermelhos, como o sangue da reportagem anterior, e suas mãos ficaram prateadas. Suas unhas eram garras, e seu rosto igualmente prateado. Exibia um sorriso macabro, com chifres na testa e uma risada maligna, que ecoaria no meu ouvido para sempre, como um sino infernal, resvalando toda a maldade do mundo. Senti suas unhas alcançarem meu braço, fincando em minha carne e causando feridas que ardiam em incontido sangramento. Meus olhos eram puro pavor. Sentia-os esbugalhados, como se fossem saltadas órbitas oculares. Ele me puxou, me arrastou para dentro da tela, onde eu encontrei apenas o vazio. Me debatia tremendo, como se sentisse frio. Descobri então que a moça com quem ele contracenava não era atriz, era vítima, e o acidente era o reflexo do perigo, o primeiro e único aviso para me afastar. Quanto a ele, jamais soube dizer o que era essa criatura, mas sei que estou preso agora, e repasso o roteiro daquele dia desesperadamente, e aos poucos sei que estou sumindo, me tornando cada vez mais chuviscado e pixelado. Não sei quanto tempo se passou, mas vi pessoas entrarem em minha casa, esvaziarem-a, alugar para outro e colocar a velha TV no lixo, de onde observo os curiosos passarem olhando para ela, torcendo para que ninguém mais tenha a péssima ideia de resgatá-la. Então, veio escrito: Oi, Carol, essa história foi baseada em um sonho que tive, então apenas fiz algumas adaptações, espero que goste. Que sonho maluco! E que história totalmente diferente, eu amei. Você escreve muito bem, e quando surgir mais algum sonho super maluco, assim, pode mandar que eu fico bem feliz. Eu achei muito massa que foi, tipo, uma TV meio possuída, sei lá. Por que não, né? Tem isso com livros, com celular, com computador, com absolutamente qualquer coisa. Por que não fazer com uma TV velha? Muito bom, gostei. Vamos pra próxima. Eu não lembro o meu nome. Meu nome é... Desculpa, não lembro o meu nome. Mas provavelmente ele começa com J. Eu tenho 29 anos, talvez 30 ou 31. Minha memória está falhando muito ultimamente, mas eu lembro muito bem como tudo isso começou. Eu estava em minha casa, tentando dormir, sem sucesso algum. Meus problemas com insônia e ansiedade sempre me atrapalharam, e eu prefiro não tomar esses remédios fortes para dormir. Da última vez que tomei, acordei parecendo um zumbi. Então decidi sair para correr, igual todas as noites em que não sentia sono. Isso sempre me ajudou, pois quando eu voltasse já estaria cansado demais para fazer qualquer outra coisa. Apenas tomaria meu banho e me jogaria na cama. Então vesti um casaco, peguei uma garrafa d'água e desci as escadas para em seguida abrir a porta da frente. A noite estava linda e clara, iluminada apenas com a luz do luar. Onde eu moro é uma área rural e bem afastada das cidades. Não há postes para clarear a noite, apenas um grande campo aberto com ruas de terra seca. Calcei meus sapatos e comecei a correr. Após um bom tempo correndo, já cansado, eu decidi parar naquela encruzilhada. Me sentei na grama para descansar e beber um gole de água, mas logo algo chamou minha atenção. Havia uma caixa marrom bem no meio da rua. Não sei como não vi quando passei ali hoje mais cedo. Estava muito curioso para saber o que tinha dentro da caixa. Eu andei em direção a ela e peguei no meu colo. Chequei se havia alguma tranca, mas não havia nenhuma. Então tentei abri-la. Estava meio emperrado, mas após fazer um pouco de força, eu consegui. Uma poeira densa e preta saiu da caixa e entrou pelos meus pulmões. Eu tossi várias vezes, coloquei a mão dentro da caixa tentando achar algo, mas não tinha nada além de pó. Senti um gosto estranho na minha boca e uma tontura. Achei que não fosse nada demais, mas sem ao menos ter tempo de raciocinar direito, eu caí no chão e convulsionei. Tentei gritar por ajuda, mas minha boca não se movia e não fazia nenhum som, além de um chiado irritante. Me esforcei para ficar de pé, mas meu corpo apenas se contorcia involuntariamente. Lembro do medo que senti, mas eu não podia fazer nada. A tontura ficou mais forte e minha visão escureceu. Quando abri os olhos, já era por volta de 6 da manhã. Eu já estava me sentindo melhor, apenas com alguns tremores nos dedos da mão direita. Logo me levantei apressado, porque estava quase na hora de ir ao trabalho. Tentei não pensar na noite anterior, apenas ignorei tudo o que aconteceu e continuei seguindo a minha rotina normal. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa ainda estava dormindo. Então não tive que explicar por que passei a noite fora, apenas tomei meu banho e fui para o trabalho. Eu trabalhava em um matadouro de bovinos, cortando carne. E eu era muito bom com o cutelo. Sempre fiz cortes perfeitos. Porém, naquele dia, meus cortes não estavam tão bons. O tremor na minha mão e os tiques estavam atrapalhando bastante.
Peguei uma peça enorme de costela de porco e comecei a cortar em pedaços menores. Nesse momento, os tiques e os tremores da minha mão pioraram, mas eu continuei cortando, com uma força que poderia cortar o osso facilmente. Até hoje não sei o que eu tinha na cabeça para continuar cortando a carne. Quando eu já estava terminando de cortar as costelas, aconteceu o óbvio. Tive outro tique na mão direita e acabei decepando o meu dedão. Não senti dor alguma no momento, apenas o horror de ver meu dedão caindo na mesa. Já não havia como desfazer isso, e logo veio a dor, forte como deveria ser. Eu gritei abafado e segurei com força o local onde devia ter um dedão. Corri em direção ao meu carro, entrei e acelerei, pois o hospital era longe do meu trabalho. Meu carro foi rápido pelas ruas de terra. Alguns minutos se passaram, eu já estava chegando perto do hospital e, em uma curva, minha mão que segurava o volante se moveu involuntariamente e meu carro se chocou com força em um poste. Senti minha testa bater contra o vidro. Com certeza aquele não era o meu dia de sorte. Minha visão embaçou. Achei que aqueles seriam meus últimos segundos vivo. Acordei em um hospital, com minha cabeça e meus 2 braços enfaixados, e bastante sonolento. Minha esposa correu em minha direção sorrindo por me ver acordado e logo saiu para chamar os médicos. Os médicos me explicaram que eu tinha ficado em coma durante 2 semanas e 3 dias. Perguntei quando que poderia ir para casa, esperançoso de que sairia de lá o quanto antes. Eu não queria ficar naquele lugar por mais nenhum segundo. Odeio hospitais, agulhas e remédios, mas minha esperança de ir embora rapidamente acabou quando me disseram que, além do acidente, eu estava com algum tipo de doença que estava tomando o controle do meu sistema nervoso. Então precisaria ficar por mais alguns dias, até que descobrissem o que era. Dias se passaram, os médicos me liberaram e eu passei a maior parte do tempo dopado, em uma cadeira de rodas, sendo cuidado pela minha esposa. Fiz muitos exames, mas não descobriram o que era. Eu sabia que tinha algo a ver com aquela poeira que inalei, mas os médicos não conseguiram achar nenhuma relação entre a poeira e a doença. A cada dia que passava, a doença piorava. Os tremores e tiques ficavam cada vez mais frequentes, e meu corpo nem sempre me obedecia. 2 meses se passaram, a doença tinha tomado o controle do meu corpo. Os tremores pararam, mas os movimentos involuntários continuaram, e eu estava perdendo minha memória. Os médicos ainda não tinham descoberto qual era a doença que controlava o meu corpo. Era uma doença nunca vista antes, então decidiram nomeá-la de síndrome de... Desculpa, esqueci. A doença recebeu meu nome, e como eu já disse antes, eu não lembro dele. Porém, hoje, enquanto eu arranco as tripas da minha esposa para fazer um símbolo no chão da minha sala, eu percebi que não é uma doença que está me controlando. É alguma coisa. Minhas lágrimas caem incessantemente. Eu queria muito ter tido força para controlar meu corpo e não ter que fazer aquilo. Mas agora era tarde demais. Seria impossível desfazer. Minha boca e minha garganta se movem de um jeito estranho para recitar palavras incompreensíveis para a mente humana. Palavras mais parecidas com sussurros e rosnados do que com palavras em si. Um brilho roxo surge no meio do símbolo, feito das tripas e órgãos da minha esposa. E alguma criatura bizarra está saindo de lá. Hoje eu vou dormir abraçada num ursinho. A história começa ok, aí ela fica meio bizarra. Aí ela termina mega sinistra do nada. Muito vibe Supernatural. Acho que foi por isso que eu gostei tanto. Gente, não adianta, qualquer coisa que me lembrar algum episódio de Supernatural eu vou contar aqui. Também me identifiquei muito com o cara se machucando e dirigindo sozinho pro hospital ao invés de pedir ajuda. Eu sou total assim. Eu primeiro me viro. Aí se eu não conseguir, eu peço ajuda. Mas no caso dele nem chegou nisso, né? Mas enfim, história legal. Melhor dar risada pra não chorar, né? Vamos pra próxima. Essa próxima é longa e bizarra. Boneca. Eu sempre gostei de lendas da internet. Como qualquer ser humano, sou atraído pelo desconhecido, pelo medo e pela sensação de adrenalina. Quando leio histórias de terror, gosto da sensação do meu sangue gelar e frio na espinha passando por todo o meu corpo. O melhor de tudo pra mim sempre foi finais inesperados e assustadores, que mais tarde iriam perturbar minha mente quando ela estivesse vazia, como na hora de dormir. Uma coisa que atrai todos aqueles que procuram por uma prova de que o sobrenatural poderia existir é saber que alguns fatos batem com a vida real. Sem dúvidas, é gratificante. Quando a história é sobre isso, não há como duvidar, e a nossa mente nos perturba para saber se aquilo é verdade. E quando nos provam que é verdade, nós não queremos acreditar. De fato, é irônico. Eu sempre escutei por aí sobre a Deep Web, uma internet camuflada da nossa,
onde coisas ilegais poderiam ser comercializadas e coisas absurdas compartilhadas. E isso tudo sem o conhecimento da polícia, por ser uma enorme rede completamente anônima, impossível de ser rastreada. De certa forma, mesmo que a ferramenta Google nos ofereça um modo anônimo, não estamos literalmente anônimos. As pessoas do outro lado da nossa tela podem nos rastrear. A Polícia Federal pode saber se procuramos por algo ilegal. Já na Deep Web, é impossível saber quem você é, ao menos que você vaze seus próprios dados. E tenho algo a lhe informar. A Deep Web existe. E apesar de eu contar todas essas coisas a você, não é tão difícil entrar na internet profunda quanto parece. Na verdade, é simples até demais. Apesar de simples, eu digo, não entre lá. Você se arrependerá cada dia de sua vida por ter entrado nesse lugar. Ele é perturbador, escuro, profundo e totalmente sem regras ou censura. Você se perderá e enlouquecerá nesse lugar. Eu digo isso por experiência própria. Eu sou programador, mas eu nunca tinha experimentado entrar no iceberg da internet profunda. Na verdade, até alguns dias atrás, eu nem me lembrava sobre a existência da Deep Web. Mas o que me atraiu foi eu estar lendo uma matéria sobre as lendas da internet. E eu revi uma lenda muito conhecida, que cerca essa parte sombria da internet. A lenda das bonecas humanas. Basicamente, a história conta sobre um médico polonês que pega crianças muito pobres, ou de orfanatos pobres, no leste europeu, e faz procedimentos cirúrgicos para transformar essas crianças em bonecas humanas. Basicamente, ele cortaria os 4 membros da criança. As cordas vocais seriam arrancadas, os dentes seriam substituídos por próteses, e mais outra série de coisas monstruosas seriam feitas para chegar ao resultado final. Claro, tinha muitas inconsistências na história, como a vida útil de cada boneca, que seria muito mais longo do que normalmente uma pessoa sobreviveria sob circunstâncias tão bárbaras, apenas se alimentando como um bebê e com os 4 membros amputados. Outra coisa é que a boneca mais barata poderia custar entre 30 e 40 mil dólares, sendo que os custos da cirurgia são maiores que esse número. Uma outra coisa é que comprar algo de verdade pela Deep Web, sem ser roubado, seria tecnicamente impossível. Quem colocaria o seu próprio endereço em um lugar como aquele? Um assassino poderia aparecer na sua porta, ao invés da sua encomenda. Sem conseguir pensar em qualquer outra coisa, a não ser essa suposta lenda da internet, fui até meu computador e fiquei horas e mais horas procurando por links. Li em milhões de sites sobre o assunto. Lolita Slave Toys. Procurei por vários links Onion pela internet. Instalei o navegador e um antivírus potente com VPN. E por fim comecei a entrar em todos os tipos de sites que me eram recomendados. Sob meus olhos, vi inúmeras coisas, muitos sites em inglês, passei as 24 horas do dia em frente ao computador. Não dormi e apenas comi e fui ao banheiro, para poder sobreviver à minha pesquisa. Eu estava vidrado, eu realmente vi de tudo naquele lugar sinistro. Desde coisas simples, como uma biblioteca que guardava uma série de livros raros e que poderia ajudar alguém, a parte boa da Deep Web, até sites adultos com gore, algo que já existe na internet comum. Ou então, sites piores, com crianças. Caí em tantos sites e lugares bizarros que nem tive tempo suficiente para me espantar com a mente doentia do ser humano. Ou então me questionar quem eram as figuras doentes que estavam do outro lado da tela do meu computador. Depois de passar horas e horas e não ter dormido nada, eu estava prestes a desistir e crente que eu não acharia. Porém, a minha mente gritou apenas mais um. Cheguei a um lugar completamente diferente do que já tinha visto. Cheguei a um lugar completamente diferente do que já tinha visto naquele vasto ambiente bizarro. Um site com tela preta, letras brancas e escrito com uma caligrafia bonita. O nome do site era I Know What You're Looking For, ou em português, Eu Sei O Que Você Está Procurando. Eu comecei a passar meus olhos cansados pelas letras ali escritas, quase rindo enquanto lia aquelas palavras. Seria bom demais que depois de 24 horas procurando por algo como aquilo, eu achasse depois em um site aleatório. No site estava escrito em inglês as seguintes palavras que eu posso me recordar ainda. Parabéns, você é realmente insistente e conseguiu achar o que finalmente almejava. É irônico mesmo que você encontre algo simplesmente em um site aleatório, mesmo depois de procurar por horas e horas. Você deve estar achando que eu estou debochando da sua procura, ou estou no propósito de tentar enganar você. Bem, você verá que essa não é a minha verdadeira intenção, se tentar insistir mais um pouquinho e passar dessa linha ao ler essas palavras. Sabe, são pouquíssimas pessoas realmente determinadas em procurar algo tão bem escondido como em seu caso. Outras desistem apenas em ler que isso seria mais uma lenda da internet.
mas você mostrou que não tem preguiça em provar a bestialidade da humanidade e será recompensado por isso. Você sabe do que estou falando. Você está procurando pelas minhas lolitas. Sabe que elas custam muito. E também sabe que elas estão vivas. Mas também sabe que me encontrar é quase impossível. Bem, vou deixar um link criptografado para que você possa ver fotos do meu lindo trabalho. Do lado de cada foto tem o nome do brinquedo e seu salgado, mas gentil preço. Veja, elas são duráveis e prazerosas. Você não irá se arrepender de pagar o preço que elas custam. Soltei um riso sem humor, mas mesmo assim, movi o mouse até o link e cliquei nele. Uma nova página abriu e tinha um compilado de fotos bizarras, com garotas bonitas cheias de ataduras, com seus membros amputados e substituídos por silicones, todas elas completamente nuas e com a aparência de uma menina que tinha iniciado a sua puberdade. Eu fiquei horrorizado e enojado. Saí dali rapidamente, mal respirando. Não podia ser real. Minha mente martelava que aquilo deveria ser uma pegadinha, uma mentira. Aquelas fotos eram montagem, não eram? Por favor, me digam que sim. Essa é a única forma de eu esquecer aquelas fotos horríveis. No canto da minha tela, apareceu uma mensagem que me aterrorizou ainda mais. E então eu li ela. Olá, Felipe. É um prazer recebê-lo aqui. Pulei para trás em minha cadeira. Meu coração parou e meu sangue gelou. Como o site poderia saber quem eu sou? Minha localização estava mudada. E eu não estava na internet comum. Meu nome sequer era citado em qualquer lugar ali. Mais uma mensagem se acendeu. Como eu sei quem é você? Não interessa. O que interessa é que essa prova que eu sei quem é você. E que eu não sou apenas uma pessoa qualquer que quer dar um mínimo de esperança para um pervertido qualquer. Eu sei suas intenções. Você não quer uma boneca. Você sequer pode pensar nisso, pois se sente enojado. Mas eu prometo a você que se experimentar, irá ficar viciado. Em seguida a mensagem se apagou e outra se acendeu. Também sei que você não pode pagar por uma boneca dessas. Nem em dólar, muito menos em Bitcoin. Mas bem, isso não importa. Eu não iria sair por aí falando sobre o meu belo trabalho para um estranho qualquer como você. Muito menos para uma pessoa que não tem onde cair morto. Que benefício se traria para mim? Aparentemente nenhum. A mensagem apagou e mais uma apareceu. Pois bem, eu estou falando com você, porque sei que você tem muito interesse no assunto, mas duvida das minhas capacidades especiais. Eu me importo muito com o que pensam sobre o meu trabalho e gosto de fazer jus ao que prometo aos meus clientes. Então amanhã chegará um presentinho para você em sua porta. Prepare-se para recebê-lo de bom grado. Aliás, eu não faço esse tipo de bondade a mais ninguém. Use-o com responsabilidade, Felipe. Assinado, Dollmaker. No mesmo momento em que terminei de ler aquilo, fechei a página com a maior rapidez que pude. Tentei balançar a cabeça e me convencer de ser apenas uma alucinação, ou que eu estava ficando louco depois de ficar sem dormir, lendo e vendo essas porcarias sem parar. Desliguei o computador e deitei em minha cama, tentando esquecer tudo e tentando não pensar em como aquele site sabia o meu nome. Mesmo com tantas coisas em minha mente me perturbando, eu consegui dormir pelo peso do cansaço em meu cérebro. Eu passei muitas horas dormindo e percebi então que já era o dia seguinte. No momento em que acordei, não lembrei da promessa do site. Apenas tomei meu café da manhã e me apressei para ir trabalhar o mais rápido possível. Eu apenas queria me livrar da minha casa e tentar esquecer o site e meu computador o máximo que eu pudesse. Assim que abri a porta, tinha uma enorme caixa de papelão em frente à minha casa. No instante me lembrei da promessa do site e senti um arrepio na espinha. Era só uma coincidência. Pensar isso era o que me alimentava. Abri o portão e comecei a verificar a caixa, que não tinha remetente, apenas o destinatário, que tinha escrito somente Felipe. Me arrepiei por inteiro e prendi a respiração. Fui pegar a caixa para verificar e era bem pesada. Olhei para o relógio na parede e eu ia me atrasar para o meu trabalho, mas ignorei o fato. Eu não conseguiria suportar ir trabalhar sem antes ver o que diabos tinha naquela caixa. Com pressa, peguei um estilete na cozinha e comecei a cortar a caixa que estava fechada, com alguns furinhos para que, supostamente, a boneca pudesse respirar. E eu abri. E assim que vi o que tinha dentro, derrubei o estilete no chão. Tinha uma garota viva, de cabelos cacheados loiros e olhos azuis que pareciam bem mórbidos. A aparência daquela pessoa era como de um zumbi. Dentro da caixa tinha um manual em formato de livrinho e um bilhete. Meu caro Felipe, seu presente chegou. Seu nome é Lola e ela é mais velha do que normalmente nossas bonecas são. Ela tem 12 anos e era uma linda polonesa que morava em um orfanato muito pobre. Aproveite o presente e não adianta procurar o meu DNA. Tudo, absolutamente tudo está limpo, de qualquer digital ou algo do tipo. Aproveite. Assinado
Dollmaker. E agora, nesse exato momento, eu ainda estou perturbado. Ela me olha fixamente fora da caixa, mesmo com o manual dizendo que ela não pode enxergar nada. Eu não quero mais olhar para aquilo, mas agora não tenho como me livrar dela. A única forma de me livrar do meu brinquedo é usá-la até que ela não possa respirar mais. Nessa vez escrito: Olá, Carol, eu sou a mesma escritora que escreveu O Palhaço, e eu escrevi mais essa história há um bom tempinho. Tirei algumas palavras e substituí elas porque eu estava apreensivo em mandar essas histórias por ser bem pesadinha. Se você quiser, pode deixá-la mais family friendly, para poder contar ela com mais segurança. Um beijo e muito obrigada por ler minha história. Alguns termos específicos eu não falei, e algumas palavras eu mudei pra eu conseguir ler aqui. E mesmo assim ela continuou mega bizarra. E eu não esperava esse final sinistro. Muito bizarro, que ele ficou a história inteira ali julgando quem ficava pesquisando por essas coisas, enquanto ele não parava de pesquisar por essas coisas, e aí no final ele topou. Enfim, quem quiser saber, essa pessoa que mandou essa história aqui também mandou O Palhaço, que eu contei no Terror Remake 24. Muito massa. Bom, vamos para mais uma. Olhos Verdes. Isabela era uma jovem moça que morava com seus avós em uma antiga fazenda. A bela mulher tinha longos cabelos escuros, como a noite naquela fazenda no interior, pele branca como a porcelana das bonecas da avó, e seus lindos olhos verdes como a copa das árvores que o avô cuidava com tanto apreço. A moça ajudava seus avós diariamente nos afazeres da fazenda, apenas à noite, tendo assim um tempo livre, e nesse tempo fazia questão de toda noite ler uma história diferente. Nunca foi de acreditar em fantasmas, assombrações ou coisas do gênero. Era convencida de que eram apenas invenções para assustar os desavisados. Numa dessas noites livres, à procura de seu entretenimento noturno, olhava sem muita esperança uma antiga estante localizada no velho sótão, na qual já havia lido grande parte dos livros, e nada lhe interessava. Até que se depara com um pequeno livro, escondido atrás dos demais, capa de couro empoeirada, e estava escrito: Contos para o final de uma noite. Isabela logo se viu tentada a ler, e voltou para o quarto com um livro em mãos. Acendeu uma vela, pôs ao lado de sua cama e começou a ler. Após alguns minutos de leitura, se depara com o seguinte título: Olhos Verdes. Se animando minimamente com a pequena identificação, começou a ler. Ele busca o que é seu, o que lhe pertence. Ele vai buscar se achar. Tome cuidado para com ele não tombar, pois se o seu for o certo, ele irá até o inferno caçar. Tome cuidado com o... Isabela se frustra ao perceber que a página estava suja, com algo vermelho amarronzado, que não pôde identificar. Curiosa e frustrada, sem ter muito o que fazer, apagou a vela e deitou-se, matutando por um tempo. Quem seria o? Mas logo lembrou-se que iria à capital no dia seguinte e precisava acordar cedo. Se ajeitou e caiu no sono rapidamente. Na manhã seguinte, acordou com o cantar do galo. E logo vai se arrumar e preparar o café para si e seus avós. Separou o remédio de ambos, serviu-os, deixando eles avisados que sairia. Pegou a caminhonete e foi rumo à capital. Estranhou ao chegar e perceber que um lugar tão movimentado parecia desértico. Andando pelas ruas, conseguia ver apenas algumas senhoras conversando, um homem lendo jornal e senhores conversando sobre suas famílias. Decidiu esquecer isso e comprar os tecidos que sua avó pedira. Voltando das compras, olhando em volta, achou uma moeda no chão e decidiu pegá-la. Um homem olha para ela e aponta o dedo no rosto da moça. É meu, diz o homem. Isabela nota que era um homem alto. Trajava vestes longas e pretas, junto com um chapéu que cobria seu rosto, a impedindo de identificá-lo. Ela entrega a moeda logo, murmurando um "desculpe, senhor", indo embora, evitando qualquer outra interação com o estranho. De volta na fazenda, segue sua rotina normal, alimentar os porcos, limpar o curral e coisas assim. Retornando ao sótão para seu ritual noturno, vê páginas rasgadas, escritas e grudadas com algo vermelho nos cantos do sótão. Um cheiro estranho a deixava tonta. Eram palavras desconexas, mas parecia que lidas em ordem formariam uma frase. Isabela acha as palavras "ele" colada em um baú. Está do lado da estante, atrás nas prateleiras, e "você" em um velho espelho. Isabela grita em desespero após ver o reflexo do homem atrás de si. Conseguia ver o rosto dele agora. Era pálido. Um sorriso macabro se destacava em sua face, mas o que mais aterrorizava é que ele não tinha os olhos.
A mulher foi jogada no espelho, fazendo-o quebrar e cortar suas costas profundamente, fazendo-o agonizar. O sorriso do homem só crescia ao ver seu desespero, pondo sua gélida mão em seu pescoço, a enforcando. Eu disse que era meu. Foi a última coisa que a mulher ouviu. E nessa veio escrito: Oi Carol, amo seus vídeos e essa é minha primeira história. Fiz totalmente inspirada por seus vídeos. Espero que goste. Eu amei. Ficou total numa vibe de Jeepers Creepers. Olhos famintos, sabe? Ai, agora deu vontade de ver esse filme de novo. Acho que eu vou fazer isso no fim de semana. E sabe o que foi muito bizarro? Assim que eu comecei a ler essa história, esse meu olho aqui começou a arder muito e lacrimejar de um jeito muito bizarro, que nunca aconteceu na minha vida. E todos os produtos, as coisas que eu usei hoje, eu já usei um monte de vezes na vida. Isso nunca aconteceu. Ai, socorro. Será que ele tá vindo buscar meu zóio? Enfim, quando quiser mandar mais, eu vou ficar bem feliz, tá? E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua ainda não apareceu, calma que um dia a gente chega lá. Mas pra aparecer aqui, tem que ser mandado pelo site. É só clicar naquele link ali que eu vou deixar nos comentários, escrever lá a tua historinha, ou copiar e colar de onde você escreveu ela, e enviar pra mim, tá? É o único jeito de aparecer. E é super facinho. A minha preferida de hoje, caramba, hoje todas foram muito diferentes umas das outras. Mas acho que eu gostei mais dessa última. Não sei, tem alguma coisa nela que eu gostei. De qualquer forma, todas estão muito massa. E pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra saber que tipo de histórias que vocês curtem mais. Se você quiser mais vídeos assim, é só clicar no gostei e se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações. E quando o YouTube tá de bom humor, ele te avisa que tem vídeo novo por aqui. Me segue no Insta se você quer ver mais coisas de mim e atualizações do canal. E é isso aí. Eu espero muito que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!